Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casos novamente. Já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Já me siga lá no Instagram. Atenção nesse momento porque eu mudei o arroba lá do Instagram, não é mais casos.mistérios, sim, mudei, agora está como Paty da Casos, ok? Eu vou deixar aqui pra vocês, se você não me segue, já vai lá, já me segue pra ficar por dentro de tudo. E também vou deixar pra vocês aqui o link do Apoia-se, também tá na descrição pra você clicar, que fica mais fácil. Caso você tenha interesse de ajudar a Casos a crescer ainda mais para eu poder investir cada vez mais aqui nesse canal, você pode estar doando aqui para o canal a partir de R$5, então se você tiver interesse, você pode, tá aqui o linkzinho, então bora lá. Hoje eu vou contar para vocês um caso bem recente que ocorreu em novembro do ano passado, né? Logo ali, recém entramos 2023, e que abalou muito os Estados Unidos e eu acho que boa parte do mundo, por se tratarem de pessoas jovens e por ser um crime muito brutal. No dia 13 de novembro de 2022, a polícia de Moscou, lá nos Estados Unidos, recebeu uma chamada pedindo ajuda sobre uma pessoa inconsciente, que estava inconsciente. Porém, quando a polícia chegou no local, não se tratava de uma pessoa inconsciente e eles se depararam com uma cena terrível. Eles se depararam com uma cena de 4 estudantes da Universidade de Idaho que foram brutalmente assassinados. Para vocês terem uma ideia de como estava a cena do crime, estava tão assim, foi tão brutal que tinha sangue das vítimas escorrendo até mesmo pelas paredes. Antes de continuar o caso, eu vou explicar brevemente sobre cada uma das vítimas. Uma das vítimas se chamava Ethan Chapin, de 20 anos. Ele iniciou os estudos na Universidade de Idaho em 2021 e lá ele estudava gestão de recreação, esporte e turismo. O Ethan ele estava em um relacionamento com a Zeina, que também era uma das vítimas. A Zeina ela também tinha 20 anos e estudava na universidade, fazia uma especialização em marketing na faculdade de negócios e economia. A terceira vítima se chamava Madison e ela tinha 21 anos e ela também estudava na Universidade de Idaho e estava cursando marketing na faculdade de negócios e economia. A quarta vítima era Kaylee Gonçalves e ela tinha 21 anos e ela estudava letras, artes e ciências sociais. Bom, um dia antes, no dia 12 de novembro de 2022, a Kaylee ela fez uma postagem no seu Instagram. Às 20h57, ela compartilhou algumas fotos posando ao lado dos amigos, incluindo as vítimas, em um local parecido com uma varanda de uma casa. E na legenda do post ela escreveu: "Uma garota de sorte por estar cercada por essas pessoas todos os dias". Bom, segundo a polícia, a Kaylee e a Madison teriam ido a um bar no centro da cidade de Moscou naquela noite, entre as 10 e a 1h30 da manhã. Enquanto isso, o casal, o Ethan e a Zeina, tinham ido numa festa que estava ocorrendo dentro do campus da universidade. Já no início do dia 13, no dia do assassinato, em torno da 1h41 da manhã, Kaylee e Madison são vistas em imagens de segurança conversando perto de um food truck. Para vocês entenderem, elas estudavam na mesma faculdade e as 3 meninas, as 3 meninas que foram vítimas, elas moravam na mesma casa de fraternidade. Então, só que elas não moravam lá sozinhas, elas moravam as 3 e mais 2 meninas. As outras 2 meninas que moravam com elas nessa casa eram a Dylan e a Bethany. E o Ethan, que era o namorado da Zeina, estava só de passagem, só visitando mesmo a namorada. Acredita-se que o Ethan e a Zeina tinham voltado para casa por volta da 1h45 da manhã, já a Kaylee e a Madison teriam chegado por volta da 1h56. Poucos minutos de diferença. Dylan e Bethany, que eram as 2 meninas que moravam com elas lá, as sobreviventes, elas também saíram naquela noite, mas elas chegaram em casa antes das vítimas. Elas chegaram por volta da 1h da manhã. A polícia recebeu a ligação sobre o ocorrido às 11h58 da manhã, no dia 13, por uma das 2 meninas, no qual até agora não se houve uma revelação de qual das 2 que ligou para a emergência naquele dia. E quando elas ligaram, quando uma delas ligou, falou para a polícia que teria alguém inconsciente na casa. Então elas não falaram detalhes, que tinha sangue e tudo mais, elas não falaram. Essa parte eu não vou dizer para vocês 100% o que
ocorreu nessa hora, porque realmente eu não consegui achar. Eu não sei se de repente elas bateram na porta dos quartos e ninguém atendeu e por isso elas falaram isso, ou elas viram aquela cena horrenda e disseram apenas que era alguém inconsciente. Realmente eu não sei dizer pra vocês, então eu não vou dar certeza de nada, só vou dizer o que eu tive acesso, as informações que eu tive acesso pelo que eu pesquisei. Assim que a polícia chegou na casa da fraternidade das meninas, eles se depararam com 2 corpos no 2º andar e mais 2 corpos no 3º andar. A investigação ela se seguiu em sigilo, né, obviamente, e nenhum suspeito também veio à tona. Já no dia 16 de novembro, durante uma coletiva de imprensa, James Fry, o chefe da polícia de Moscou, revelou pela primeira vez que durante o ataque havia, né, 2 colegas de quarto que elas não tinham sido feridas, que foi as meninas que sobreviveram, né, que ligaram para a polícia, e também a questão da demora de terem ligado, né? Então ele também não divulgou isso na coletiva de imprensa, porque que demoraram tanto para ligar para a polícia. Mas isso também é algo que, se as meninas acordaram naquela hora, elas iriam ver as vítimas somente naquela hora, né? Mas, enfim. Segundo os policiais, as 4 vítimas foram esfaqueadas até a morte com uma faca entre 3 e 4 da manhã. A legista ela revelou que as vítimas foram atacadas enquanto dormiam e também concluiu-se que a faca era bem grande e que as vítimas não tiveram muita chance assim de se defender. A legista revelou também que haviam diversos cortes nos troncos das vítimas. Durante as investigações, surgiu um boato de que a Kaylee teria um stalker, que poderia estar observando ela, enfim, no Instagram e vigiando já com a intenção, né, de cometer o crime. A polícia ela analisou muito essa parte aí do stalker na internet, todas as informações, mas eles não conseguiram identificar nenhum suspeito quanto a isso. O assassino ele só foi descoberto no dia 30 de dezembro de 2022. Ele se chama Brian Christopher Koberger, de 28 anos, e ele também era um aluno da faculdade, mas ele estudava criminologia na Universidade de Washington, algo que trouxe à tona assim, aquele choque, né? O cara ele fazia justamente a faculdade de quê? De criminologia. Quem a gente tem como exemplo disso, assim, o BTK. O BTK ele fazia faculdade no início, né? Que ele começou quando ele começou a matar, ele fazia faculdade de sistemas judiciários, eu não sei bem o nome agora, não me lembro, mas ele fazia algo relacionado à criminologia também. E nós temos o infame, né, o Ted Bundy, muito conhecido por todos, que fazia psicologia, fez direito, então, complicado. A polícia conseguiu chegar até o Brian devido a imagens de segurança que captaram imagens de um carro branco passando pelo local e também por testemunhas terem falado para a polícia que tinham visto um carro branco rondar algumas vezes a casa da fraternidade. E o Brian ele era dono também de um veículo branco, então esse veículo ele foi captado por volta das 4h20 da manhã pelas câmeras de segurança, foi captado passando em alta velocidade como se estivesse fugindo de alguém. E também foi captado, esse mesmo carro foi captado indo para a Universidade de Washington, né, que era onde ele estudava. Para completar a investigação, as análises de DNA já estavam sendo feitas, né, de toda a cena do crime e da faca utilizada, porque o assassino deixou a faca no local. Então, da faca eles conseguiram retirar amostras de DNA que batiam com o DNA do Brian. O Brian ele foi capturado pela polícia e o celular dele foi investigado pela polícia. E dentro do celular foi descoberto que ele já havia feito 12 viagens de 22 de junho até novembro na frente da casa das vítimas, confirmando, né, os boatos que o assassino poderia sim ser um stalker. O Brian ele também tinha publicado uma pesquisa no Reddit pedindo informações para pessoas para entender como as emoções e os traços psicológicos influenciam na tomada de decisão ao cometer um crime. Ele estava tentando entender a si mesmo e estava fazendo perguntas nesse tal de Reddit. Foi descoberto também que o Brian ele seguia no Instagram a Madison e a Kaylee e depois, conversando com a legista, né, mais a fundo sobre os exames, enfim, nas vítimas, a legista informou que a Kaylee era a mais machucada de todas, foi a que mais
a que mais foi atacada com mais brutalidade, se é que pode ser mais brutal que isso. Ele conseguiu ser mais brutal com ela, então é como se toda a raiva dele tivesse mais direcionada realmente a Kaylee. Brian foi preso e até o momento a polícia ela não veio a público, pelo menos até o dia agora, hoje é dia 11 de janeiro de 2023, eu estou gravando esse vídeo, então se caso essa informação vir à tona e antes, né, de sair o vídeo, vocês me corrijam aí nos comentários, mas até o momento a polícia não veio a público e não divulgou ainda o motivo do crime, ou se de repente ele ainda não confessou. Até o momento ele não está dizendo que ele é culpado, então acredita-se que ele deve estar tentando aí ir a julgamento, ser inocentado, então por isso que até o momento, como é um caso muito recente, nós não temos muitas informações. Uma das sobreviventes da casa da fraternidade contou à polícia que viu algo bem estranho naquela madrugada. Por volta das 4 da manhã, ela ouviu um barulho do andar de cima e uma voz dizendo: "Tem alguém aqui". Ela então olhou para fora do quarto dela e não viu nada, e minutos depois ela ouviu uma voz masculina chorando e dizendo: "Está tudo bem, eu vou te ajudar". Em seguida, essa menina, a testemunha, escutou uma batida muito alta e um cachorro latindo, e aí ela decidiu abrir a porta e viu um homem vestindo roupas pretas e máscara vindo na direção dela. Ela descreveu ele como tendo 1,70 m de altura, um corpo atlético, apesar de não ser muito musculoso, e com sobrancelhas espessas. E imediatamente ela se trancou no quarto. E agora eu vou contar uma curiosidade bem bizarra pra vocês, que quando eu li eu nem sabia disso, que é em relação à irmã do assassino. A irmã do Brian é uma atriz que se chama Amanda. Eu acho que o sobrenome deles é Koberger, eu não sei, gente, então me desculpem na pronúncia aí. A irmã dele estrelou em um filme de terror em que estudantes também são mortos por um maníaco a facadas dentro do campus da universidade. Uma coincidência aí bem trágica, né? Até então, essas são as informações do caso. Graças a Deus a polícia conseguiu achar o assassino, né? Por mais que tenha demorado um pouco, né? Mais de um mês para encontrar o assassino. Mas menos mal que esse cara não tá solto. E é isso. Se você está vendo esse vídeo agora e você sabe de mais atualizações aí, quiser compartilhar com a gente, já deixe nos comentários aí. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga lá no Instagram, mudou o arroba. Lembrando, agora é Paty da Casos. E também deixa o like aqui se você gostou desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo!